Tudo bem com você? O ano passado, o pastor Henrique Vieira pegou aquele caderninho dele, subiu ali no microfone da Câmara e listou os políticos, os parlamentares do PL, que é a maior bancada da Câmara, que é o partido do Valdemar Costa Neto e do Bolsonaro, e foi falando os crimes dos caras. Homicida, LGBT-fóbico, corrupto, pedófilo, a lista do pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio. Nós vamos entrar em contato com o pastor, grande companheiro, para ele tentar listar. Aí ele vai precisar, talvez, de mais cadernos e de mais tempo, para ele listar os criminosos, por enquanto, apenas do Exército Brasileiro. Do Exército Brasileiro. Quem conhece um pouco a história do Brasil sabe que as Forças Armadas são golpistas na sua maioria. Inclusive, fazendo um parêntese aqui, mas dentro do assunto, o Glauber Braga, na semana passada, nós mostramos aqui no canal, quando surgiu aquela crise, aquela fala, na segunda-feira, passando essa anterior na outra, se eu não me engano, José Múcio, ministro da Defesa do Lula, que pediu para sair do governo e o Lula pediu para ele ficar até o final do ano. O José Múcio deu uma entrevista para aquele programa lá da TV Cultura, às segundas-feiras, e entre outras babaquices e palavras e frases criminosas, ele defendeu parte, pelo menos, dos criminosos que tentaram, que quebraram tudo aqui em Brasília, na Câmara, no prédio do Supremo e no prédio do Planalto. Então, a gente discutindo aquilo, o Glauber Braga lembrou de uma reunião que ele fez com o ministro Múcio, José Múcio Monteiro. Quando o Glauber Braga chegou no ministério, na sala, para conversar com o José Múcio, sobre um projeto de lei específico, ele encontrou o José Múcio numa mesa com vários oficiais do Exército. E sem nenhuma preocupação de estar sendo gravado e nada, sem nenhuma vergonha na cara, o José Múcio disse, olhando para os oficiais, olha, tudo bolsonarista, tudo bolsonarista. Aqui tem golpista e tem legalista, mas é tudo bolsonarista. Fala do José Múcio na frente do parlamentar de esquerda, que foi para as redes sociais da semana passada e fez um post no X sobre isso, mostra aquilo que o Gilbert Martins, que não é porra nenhuma na fila do pão, apenas um professor de história, tenho falado em sala de aula, 30 anos de sala de aula e 6 anos aqui no canal. As Forças Armadas são golpistas na sua essência. Não são todos, mas é a maioria. E o pior, as Forças Armadas fizeram a vergonha de se entrelaçar como vermes com o verme que é o Bolsonaro, que foi denunciado ontem pela PGR, vai sentar no banco dos réus e será preso ainda em 2025 para não atrapalhar a eleição de 26. Então, essa fala do Múcio ratifica, confirma o que eu tenho dito aqui. O Exército, principalmente, é golpista e precisa passar por uma grande, poderosa, profunda mudança. O Lula precisa aproveitar a janela de oportunidade para fazer, a tal janela de oportunidade, para tentar, pelo menos, fazer essa grande mudança que o Brasil necessita. A gente não pode ficar todo o tempo, né, em pânico, porque as Forças Armadas, a qualquer momento, pode dar um golpe. Já foi, inclusive, falado essa semana agora, de que, se na eleição de 26 o Lula não conseguiu uma larga diferença e a extrema-direita brasileira for para as ruas, o Trump interfere, os Estados Unidos interferem e dá um golpe no Brasil, ou ajuda a dar um golpe no Brasil. Olha para você ver onde nós estamos em pleno século XXI. A cabeça desses caras que se entrelaçaram, feito vermes, com o Bolsonaro e a família dele, num projeto suicida, num projeto de caos, e em 22 e 23, num projeto golpista,
ainda estão com a cabeça, como eu sempre falo aqui, no século XIX, muitos deles, e no século XX, na chamada Guerra Fria. Alguém tem que bater na cabeça deles com um cocorote, como a gente falava lá do Maranhão, e dizer, toque, 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 acorda, cara. A Guerra Fria acabou na década de 80. Alguém tem que chegar e falar. Por que eu estou falando tudo isso? Para falar de um general do Exército Brasileiro chamado Augusto Heleno. O Augusto Heleno não foi apenas, que já é algo absurdo, ministro da extrema-direita bolsonarista. Ele não foi apenas ministro de um projeto de caos que foi o governo do Bolsonaro no Brasil de 19 a 22. Ele não foi só isso. É bom que a gente aproveite esse momento para lembrar que na madrugada do dia 6 de julho de 2005, tropas da missão de estabilização da ONU no Haiti, a MINUSTAH, comandadas pelo Exército Brasileiro, fizeram uma operação de pacificação na maior favela da capital haitiana, Porto Príncipe, conhecida como Cidade do Sol. Segundo testemunhas, cerca de 300 homens do Exército Brasileiro, fortemente armados, invadiram o bairro e assassinaram 63 pessoas, deixando outras 30 feridas. Na época, olha bem, pessoal, o comandante da MINUSTAH era o general brasileiro Augusto Heleno, que foi ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, do governo Bolsonaro. Então, é do Haiti ao golpe de 22, 23. O general Heleno precisa ser conhecido pela sociedade brasileira como o cara que comandou essa operação de pacificação numa favela de Porto Príncipe, no Haiti, que matou 63 pessoas. Isso tem que ser discutido no dia a dia da classe trabalhadora, nos bacios, nos ônibus, nos trens. Ele é que comandava. É tanto que a ONU mandou o cara de volta para o Brasil. E ele, em vez de ficar zangado com a ONU, e não tem motivo, porque ele é o criminoso, ele ficou zangado com o Lula. De lá para cá, o cara tomou um ódio pelo Lula que é impressionante, o ódio que o general Augusto Heleno tem do Lula. É algo assim que escorre pelos cantos da boca desse general. E o Lula apenas acatou a ordem da ONU. Olha, a ONU, vou mandar o cara porque o cara aprontou aqui. Isso aí, gente, ficou conhecido no mundo inteiro. E essa MINUSTAH, dirigida pelo Heleno, que teve a participação, não vamos esquecer, do hoje governador de São Paulo, o Tarcísio Gomes de Freitas, que está tentando se invernizar e ser invernizado pela Faria Lima e pela Globo para ser a alternativa da extrema-direita e da direita em 26 contra o Lula. Então, o Heleno é lá do Haiti, da MINUSTAH, que matou 63 pessoas em uma favela de Porto Príncipe, e agora um golpista, um quadrilheiro. Isso é fundamental. PGR denuncia Augusto Heleno por formação de quadrilha. A PGR do Paulo Gonet denunciou o general por envolvimento em uma organização criminosa que teria atuado entre 2021 e janeiro de 2023. Ele é um dos acusados da tentativa de golpe de Estado. Ele é apontado como um dos responsáveis por disseminar desinformação sobre o sistema eleitoral ao lado do chefe dele, o Bolsonaro. Segundo o Paulo Gonet, ele participou de uma transmissão no YouTube com o objetivo de propagar informações sem lastro, inverídicas, sobre o sistema eleitoral. Para a PGR, a participação do Heleno em uma reunião realizada em 22, e nós mostramos aqui, comprova a articulação para romper com a democracia brasileira, com o Estado democrático de direito. A PGR disse que sedimentou-se, a partir daí, daquele momento da reunião, a mensagem que seria sistematicamente replicada pela organização criminosa, a de tornar natural e desejável o uso da força contra as instituições democráticas. Está lá na denúncia da PGR que foi entregue ao Supremo no dia de ontem. E nós, trabalhadores, trabalhadoras, precisamos, repito, conhecer esse general que participou dessa operação
no Haiti que matou 63 pessoas, e deixou outras 30 feridas. Nós precisamos conhecê-lo, além do Haiti, conhecê-lo aqui no Brasil. Um cara que tem ódio de classe, ele odeia os trabalhadores. É um cara que está no DNA, o golpismo dele. É um golpista. O cara que se juntou ao Bolsonaro, mesmo sabendo quem era o Bolsonaro. O cara que está ilameando o que ainda não estava ilameado do Exército de Caxias. Vai pagar, na minha opinião, se a sociedade brasileira continuar cobrando e pressionando, se a sociedade brasileira continuar com a coragem necessária e pressionar o Supremo Tribunal Federal e a justiça brasileira, o Brasil vai ficar livre desse tipo de golpista militar. Prender e punir o general Heleno é pedagógico. É importante porque é um sinal para os golpistas, bolsonaristas que estão dentro da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. É um cara que diz que é muito respeitado. Olha bem, para você medir a partir daí o grau de importância que tem para a sociedade brasileira o Exército. O Exército diz e defende que o general Heleno é um cara respeitado no meio dos oficiais, no meio dos militares. Olha quem o Exército de Caxias tem como ídolo, tem como um cara para seguir. O general Heleno. Além de ter participado da morte de 63 pessoas na periferia de Porto Príncipe, na Cidade do Sol, no Haiti, em 2005, junto com o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, é também um quadrilheiro, general quadrilheiro. Comente, compartilhe, se inscreva. Por favor, ajude a gente nesse projeto.